Bom dia, bom dia você que está aqui ligando nesse horário, 6 horas da manhã, no canal Paz e Bem, para ouvir um pouquinho das palavras budistas para o seu dia. Nós temos muitas pessoas de várias religiões nos ouvindo aqui agora. Isso é muito importante, a diversidade religiosa. E aqui eu trago para vocês a reflexão sobre os ensinamentos de Shakyamuni Buda, o Buda histórico. Siddhartha Gautama, aquele indiano que 600 anos antes de Cristo teve o grande despertar, acessou a grande consciência do funcionamento de tudo que existe. E assim ele ensinou até os 80 anos, quando depois seus alunos, que se tornaram mestres, se espalharam pelo mundo para ensinar, para divulgar os ensinamentos de Shakyamuni Buda, que nos ajuda a viver com mais consciência, com sabedoria, com paixão. O que Shakyamuni Buda nos ensina? Se não olharmos em profundidade a nossa verdadeira natureza, a natureza de todas as coisas. Assim é. Os ensinamentos de Buda vão por aí, por este caminho. E hoje eu quero trazer um texto de um monge, Thich Nhat Hanh. Gosto muito desse monge vietnamita. Ele fala sobre a questão da mente confusa. O que é a mente confusa? Bom, você vai me ouvir, vai me ver, então se coloque numa postura de plena atenção, de uma escuta ativa, ao mesmo tempo de uma escuta aberta. Vamos lá, eu vou ler aqui. O Buda contou uma história interessante sobre um mercador que vivia com seu filho pequeno. A mãe do filho pequeno não vivia mais. Assim, o garoto era muito precioso para o mercador. Ele tratava o garoto com muito carinho, sentindo que não poderia sobreviver sem ele. E nós compreendemos muito isso, não é? Um dia, ele estava fora em uma viagem de trabalho. Bandidos vieram, queimaram a vila, sequestraram as crianças, sequestraram seu pequeno garoto. Então, quando o pai chegou à sua casa, ficou desesperado. Ele procurou seu filho, mas não conseguiu encontrar ninguém lá. Naquele estado de extrema preocupação e desespero, ele viu o corpo queimado e morto de uma criança. E assumiu que fosse seu menininho. Ele pensou que fosse. Ele acreditou que o seu filho estivesse morto. Em desespero, ele se jogou no chão, bateu no peito, puxou o cabelo e se recriminou por ter deixado o seu garotinho sozinho. Depois de ter chorado por um dia e por uma noite, ele se levantou, pegou o corpo morto da criança e organizou uma cerimônia de cremação. Isso se faz muito, sabe? Mais tarde, ele pegou as cinzas e as colocou numa bolsa de veludo muito bonita. E começou a carregar a bolsa sempre com ele, porque ele amava muito o seu menininho. Quando você ama tanto algo ou alguém, você quer que esse algo ou este alguém esteja sempre com você. 24 horas por dia, não é assim? E nós compreendemos isto. Porque ele acreditava que seu menininho estava morto e que aquelas eram as cinzas dele. Ele queria carregar aqueles restos de seu amado com ele. Estivesse dormindo, comendo ou trabalhando, sempre carregava aquela pequena bolsa com ele.
Uma noite, lá pelas 2 da manhã, o garoto, que havia conseguido fugir, foi capaz de voltar para casa. Ele bateu à porta de seu pai. Você pode imaginar o pobre pai deitado na cama, sem conseguir dormir, ainda chorando com a bolsa de cinzas? Quem está batendo em minha porta? Ele perguntou. Sou eu, papai. É seu filho. O jovem pai pensou que alguém estava tentando enganá-lo, porque ele acreditava que seu garoto já estava morto. Ele disse: Vá embora, garoto malvado. Não perturbe as pessoas a esta hora da noite. Vá para casa. Meu menino morreu. E o menino insistiu, mas ele se recusava a reconhecer que era seu próprio filho que estava batendo à porta. Finalmente, o menino teve que ir embora e o pai perdeu o filho para sempre. Nossa, que história, hein? Que Buda está contando. Claro que sabemos que o jovem pai não era sábio. Ele deveria ter sido capaz de reconhecer a voz de seu filho. Mas, porque ele estava tomado por uma crença e sua mente estava recoberta de pesar, de desespero e convicção, ele não foi capaz de reconhecer que era seu próprio filho batendo à porta. Essa é a razão para ele ter se recusado a abrir a porta, e ele perdeu seu pequeno filho para sempre. Algumas vezes assumimos que algo é verdade. Uma vez reconhecemos como absoluta. Nós nos apegamos a essas verdades. Não podemos mais soltá-las. Mas esta é a razão para empacarmos. Olha só, hein? Nos apegamos a determinadas verdades e esta é a razão pelo qual nós empacamos, né? Nós paramos. Mesmo quando a verdade vem em pessoa batendo em nossa porta, recusamos-nos a abrir. Nosso apego aos nossos pontos de vista é um dos maiores obstáculos à nossa felicidade. Vou repetir. Nosso apego aos nossos pontos de vista, o nosso apego é um dos maiores obstáculos para a nossa felicidade. Imagine que você está subindo uma escada. Se você vai ao 4º degrau e acredita que ele é o mais alto, não há chance para subir ao 5º, que é realmente o mais alto. A única forma de subir mais alto é abandonar o 4º degrau. Abandonar o 4º degrau. Um dia, o Buda saiu da floresta e voltou para casa com a mão cheia de folhas. Ele olhou para os monges e sorriu, dizendo: Queridos amigos, vocês acham que há em minhas mãos tantas folhas quanto há na floresta? E, é claro, os monges disseram: Querido professor, você segura apenas 10 ou 12 folhas, e na floresta há milhões e milhões delas. E o Buda falou: Isso é verdade, meus amigos. Tenho muitas ideias, mas não as comunico para vocês, porque o que vocês precisam é trabalhar na transformação e na cura de vocês próprios.
Se eu der a vocês muitas ideias, vocês ficarão presos a elas e aí não terão a oportunidade de ter insights próprios. Olha que incrível que Buda fala para os seus alunos. Se eu te passar a vocês muitas ideias, vocês não conseguirão ter os seus insights próprios. Então ele passa o essencial, ele passa o importante, sendo que os ensinamentos são infinitos. Agora veja, essa questão da nossa mente, quando a nossa mente se fixa em ideias fixas, né? Em pontos de vista, nos cegam muitas vezes. Veja, o pai se apegou ao sentido da morte, logo viu uma criança, logo associou que era o seu filho, em nenhum momento questionou. Essa associação imediata distorceu a realidade dele mesmo e o levou ao sofrimento. Então você que está me ouvindo, me vendo hoje nesse canal Paz e Bem, eu pergunto a vocês fazem essas associações tão rápidas e acreditam como verdadeiras e aí se fecham, se fixam nelas? Cuidado, cuidado, para que quando oportunidades e outras situações vierem, vocês não estejam fechados para elas, mas vejam a realidade ampla, né, em todos os seus ângulos. Então, uma mente confusa, uma mente que se fixa em pressupostos, em conceitos e preconceitos, ela é incapaz de enxergar a diversidade da vida, as inúmeras possibilidades. Não é uma mente aberta, uma mente que questiona, uma mente ativa, né? Mesmo essas folhas nas mãos de Buda, que representam um fragmentozinho de nada, de uma imensa floresta, se a gente se apega nessas folhas também, né? O que acontece? Ao pegar nessas folhas, nós também devemos imaginar que elas fazem parte da floresta. Esse é o grande insight. O que está em nossas mãos, o que está em nossa vida, o que acontece conosco, nos fecha ou nos promove insights, né? Provocações à nossa mente para que a nossa mente veja em profundidade tudo o que nos acontece. Causas e condições. No budismo nós temos a lei da causalidade. Causas e condições surgem simultaneamente. Nas relações de causa e efeito, os fenômenos acontecem simultaneamente. Então, cuidado com as associações, tudo que está acontecendo com você na sua vida nesse momento, as dificuldades que você está pensando, cuidado para você não fazer leituras ou entendimentos que cortam o seu olhar de uma realidade muito mais ampla e possível e melhor, né? Ele logo foi para a dor, para o sofrimento, pegou uma criança e jogou aquela sua emoção de sofrimento, de dor e de perda, por ser muito apegado, né? Sem apegos e sem aversões, e se apega ao filho dele também, o deixou cego. Então, qual é essa relação de não apego, né? A tal ponto que esse apego foi tão forte que ele também distorceu a realidade. O apego faz com que nós distorçamos a realidade. Sem apegos e sem aversões, sem se apegar e nem rejeitar. Ele podia ter questionado a possibilidade que aquele corpo não fosse seu filho, mas não teve tempo para essa associação, foi imediata, e nessa ação imediata ele se retroalimentou na sua dor, ele alimentou a sua dor e viveu da sua dor. E quando há uma possibilidade de felicidade, há uma possibilidade de uma outra versão, né? Uma outra oportunidade, um outro olhar, ter um pensamento investigativo, será que é meu filho mesmo? Nem abrir a porta ele abriu.
Então, o que você faz? O que você está fazendo das suas associações? Você que me vê, me ouve. O que você está fazendo das interpretações das coisas que acontecem com você na sua vida? Você está olhando de maneira aberta, com todas as possibilidades e todos os ângulos? Ou você está com medo, inseguro, insegura, e aí lê tudo travadinho? Não tenha medo. Não fique inseguro, não fique insegura. A vida é movimento, a vida é transformação. Para isso, é importante que você cuide dessa mente, que essa mente não desenvolva mentiras, mas uma mente aberta, tranquila, clara, que se reconhece, até com medo. Você pode dizer, essa situação não tenho conforto, estou com medo. Mas por que estou com medo? Aí você começa a questionar, é como se você abrisse as janelas de uma casa e entra o vento, a luz, vai arejando, né? E aí a gente recomenda a meditação, o zazen, a prática da meditação zen, que é você senta num lugar, numa cadeira, alonga a sua coluna, né? Olha, nesse momento, a sua mente está visitando o seu corpo. O que acontece com a gente? A gente está aéreo. A gente está com a cabeça em tudo quanto é lugar, menos onde você está. Então, quanto mais você praticar essa presença, inspira e expira, perceba a expansão do pulmão, do tórax, as orelhas alinhadas aos ombros, o nariz alinhado ao umbigo, essa percepção do seu corpo, da temperatura do seu corpo, das dores físicas, perceba, mas se coloque em atitude reta. Se dedique pelo menos 10 a 20 minutos nessa observação. Os olhos ficam pousados, entreabertos diante de você, nessa respiração consciente. Você observa todas as agitações dos pensamentos na sua mente, como uma árvore frondosa cheia de macacos que ficam fazendo barulho ao entardecer. É assim a nossa mente com os pensamentos. Olha para isso. Não precisa tirar o macaco, matar o macaco, eliminar o macaco. Coisa feia, né? Veja a natureza se manifestando dos seus pensamentos que estão a 1000 por hora. Olha lá, é isso e aquilo, olha o som das minhas preocupações, olha o som dos meus sofrimentos, estou sofrendo. Inspira, reconheça esse sofrimento, expira, põe no seu colo esse sofrimento, esses pensamentos recorrentes, né? Inspira, não desenvolve, apenas acolha, a ponto que esses pensamentos vão se aquietando. Se não se aquietar, não tem problema. Respira eles. Respira esses pensamentos e volta para a postura, para a coluna. Quanto mais você tiver consciência de você mesmo, de você mesma, mais as coisas vão perdendo força em dominar você. Mas você passa a ser a gestora, o gestor da sua vida. Conhece tudo, reconhece tudo que te afeta. Na inspiração e na expiração, todas essas coisas vão se assentando. Aí a sua mente vai como uma grande janela que você abre e o sol entra. Então, a mente confusa nos deixa inseguros, inseguras. Mas a mente confusa está mostrando para você alguma coisa que você precisa mudar em você mesmo. Não é no outro, é você que é quem tem que observar como você está, como essa sua mente está, como você está lendo a realidade, como você está associando as coisas que estão acontecendo. Uma coisa acontece, você fala, é por causa disso, disso, disso. Isso é associação.
Acontece isso por causa disso. Esse caminho que você está fazendo que você tem que observar. Se ele não é que nem essa questão que você se apega a uma realidade, deixa ela fixa e aí não é capaz de enxergar a diversidade das manifestações ao seu redor. Veja, aprecie a sua vida, não tenha medo, se entregue ao novo que é cada momento. Tudo bem que o medo faz parte, mas não se deixe imobilizar por ele, mas que ele te permita a ter postura e atitude, inspiração e expiração, abrindo essa janela da sua mente para uma mente lúcida, uma mente clara e que ilumina tudo. Os medos, as alegrias, as inseguranças e as incertezas, mas você ilumina isso tudo. E naturalmente a sua forma de pensar vai gradualmente modificando. Observe-se um pouco mais. Se observe nesta semana como você funciona nessas associações. Que sua mente não seja uma mente confusa, mas seja uma mente com tudo que existe, intercendo com tudo que existe. Aprecie a sua vida, cuide-se bem, alimente-se bem, faça exercícios físicos, use máscara. Cuidado, cuide da vida sua e de todos os seus relacionados e não relacionados, e de todas as formas de vida, com sabedoria e coração de compaixão. Excelente semana para você.